Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Você sabia que os brasileiros estão entre os que mais utilizam o celular em todo o mundo? Só no ano passado a média foi de mais de 5 horas por dia conectados ao aparelho. No programa de hoje, nós queremos saber qual o limite saudável para se permanecer conectado. Já podemos falar em vício em tecnologia? Qual o papel das redes sociais nesse contexto? A discussão promete ser longa e muito interessante. Por isso não saia daí que o Panorama só está começando. Eu converso com o psicólogo Cristiano Nabuco, do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Cristiano, muitíssimo obrigado por nos atender. Cristiano, eu queria começar perguntando o seguinte: quando esse contato com a internet, com as telas e com o celular, ele deixa de se tornar distração e meio de informação e passa a se tornar prejudicial? Há um ponto que isso a gente pode colocar como limite? Olha, essa é uma pergunta que, na verdade, como dizem os pesquisadores, ela vale $1 milhão. Exatamente o ponto de corte, ou exatamente o momento onde a gente especifica quando o indivíduo perdeu o controle, é uma tarefa que não é das mais simples. Por que isso? Porque a tecnologia hoje, as telas digitais, elas entraram na nossa vida pela porta dos fundos. O que isso quer dizer? Nós fazemos tudo através do telefone celular, do computador, então nós temos nada menos do que contatos através de comunicadores instantâneos, temos redes sociais, fazemos reunião, como estamos fazendo agora, damos entrevista, ou seja, é como se essa tecnologia ela tivesse se tornado um grande portal pessoal. Ou seja, é quase inimaginável pensarmos uma vida sem o uso dessas telas digitais. Quando que isso se torna descontrolado? Eu diria que é exatamente no momento onde nós não conseguimos mais ficar longe dessas telas. Bom, dá um exemplo. Se você tiver que ir em algum lugar e, por exemplo, sua bateria estiver fraca, se seu sinal de conexão de Wi-Fi ele estiver de alguma maneira interrompido e isso começar a lhe gerar algum tipo de mal-estar, possivelmente isso já é um farol amarelo, um semáforo amarelo de que, opa, talvez eu esteja já cruzando uma linha onde a minha utilização ela deixou apenas de ser necessária, mas ela é vital para a minha sobrevivência e para o meu equilíbrio psicológico. Em relação à utilização da TV, do computador ou do celular, uma coisa é mais prejudicial que a outra ou é a soma disso tudo que acaba trazendo problemas? Olha, o que nós entendemos é que grande parte dessas plataformas que nós utilizamos hoje, não estou incluindo aí a televisão, a TV como nós temos, que tínhamos antes dentro de um aparelho ali, próximo ao aparelho, e hoje fazemos isso no nosso telefone celular ou no nosso laptop. Eu me refiro especificamente a essas plataformas que permitem essa troca ativa de informações. Ou seja, quando eu falo em TV, eu entendo que eu estou tendo aqui uma exposição passiva. O máximo que eu posso fazer é achar um outro canal, selecionar algum outro programa. Nas outras plataformas, não, né? E por que é tão importante falar das outras plataformas? Porque é exatamente nelas que a população mundial gasta o maior tempo dessa troca. Nós namoramos, estudamos, fazemos negócios, compramos, buscamos informação, fazendo então com que exatamente esse limite do que seria saudável ou não, ele deixasse de existir. O que acontece hoje é que, na verdade, você não vai mais ao mundo, o mundo vem até você. E essas empresas, então, que possuem esses aplicativos, esses apps ou essas plataformas, de olho no seu uso, de olho na sua navegação, elas lançam mão de uma série de recursos que são extraídos do que a gente vai chamar aí da ciência da persuasão, que faz então com que eu sempre navegue um pouco mais, que eu busque alguma outra coisa que na verdade eu não tinha inicialmente planejado. Vamos imaginar que esse uso, essa utilização excessiva talvez da tecnologia seja algo relativamente recente, dos últimos talvez 10, 15 anos. Nesse período já é possível perceber alguns estudos de problemas a longo prazo que esse excesso de tecnologia causa nas pessoas. Já foi no adulto, por exemplo, vamos falar primeiro dos adultos que
da minha geração, por exemplo, que há 15, 20 anos não tinham contato tanto com o telefone celular, não ficavam tanto tempo na internet e hoje ficamos muito tempo. Isso pode nos causar prejuízo a longo prazo? Só não pode como causa na maior parte dos estudos, né? O que nós sabemos é que nós vamos ter uma série de impactos, não só na nossa saúde mental, como eu me referi há pouco, mas também na nossa saúde física. Vou dar um exemplo, então. Imagine que quando eu tenho um telefone nas mãos, eu inclino minha cabeça um pouco para frente e essa inclinação faz com que o meu crânio, que pese de um adulto de 4,5 kg a 5, com essa inclinação ele chega a pesar quase 25, 30 quilos, fazendo que exista uma pressão grande aqui na minha nuca, na minha cervical. Seria mais ou menos o equivalente de eu estar carregando de cavalinho uma criança de 7 anos de idade por um tempo prolongado. Então, a quantidade de reclamações, de queixas que já são registradas nos consultórios ortopédicos, questões ligadas à visão, por exemplo. Nós sabemos que quando você está olhando uma tela, nós vamos piscar aproximadamente uma vez a cada 9, 10 segundos. Quando eu não tenho uma tela, eu vou piscar uma vez a cada 3 segundos. Então, isso faz com que a própria lágrima, que a gente chama de filme lacrimal, ela se torne mais oxidativa. Sem falar nos aspectos ligados, então, à saúde mental, que é a minha área, como depressão, como uma série de outros elementos, como fobia social. Porque o que acontece? Na medida em que hoje eu acabo me relacionando com as pessoas, eu tenho, na verdade, a perspectiva de manipular aquilo que eu estou fazendo. Cristiano, o que isso quer dizer? Imagine que eu estivesse aí presencialmente com vocês, conversando, de repente você me faz uma pergunta, eu não sei responder, eu vou falar, puxa, como que eu vou lidar com isso? Toda essa frustração, todo esse imprevisto, ele está, na verdade, exercitando as minhas habilidades psicológicas e as minhas habilidades emocionais. A hora que eu estou fazendo isso através de uma tela, como estamos fazendo agora, é muito mais fácil para mim usar de outros recursos. Por quê? Porque eu posso, de repente, sair da conversa, eu posso lançar a mão de outros aspectos. Mas, Cristiano, o que isso quer dizer especificamente? Isso quer dizer que grande parte da nossa comunicação, ela é dada majoritariamente por aquilo que a gente chama de comunicação não verbal. Como eu mexo aqui as minhas mãos, como está a orientação dos meus pés, como está meu corpo. Na comunicação digital, eu não tenho isso. Então, isso faz com que o meu cérebro ele entre naquela condição que a gente chama de hiperfoco. Ele tem que buscar a informação a todo preço, fazendo, então, com que como se eu entrasse quase num burnout mental, cognitivo. Eu me esforço tanto para tentar capturar o sentido do emissor, da informação, que isso começa, com a passagem do tempo, a criar problemas aí significativos. Eu queria falar um pouquinho agora sobre crianças e adolescentes. Nós buscamos na internet um trecho de um depoimento de uma neurocientista que fala justamente sobre o efeito do excesso do uso dos celulares nessa faixa etária. Vamos ouvir. São centenas de estudos científicos avaliando o uso do celular com a depressão e a ansiedade. Mas quando a gente pega todos juntos para serem analisados, que é o que a gente chama de meta-análise, a gente chega na seguinte conclusão: 1 a cada 4 crianças e 1 a cada 4 jovens vão ter problemas com o celular. E esses problemas não são somente com depressão ou com ansiedade, mas também aumento de estresse e piora na qualidade do sono. E falando em sono, quanto mais se usa o celular à noite, maiores as chances de piorar o sono, porque ele desregula a produção de hormônio do sono. Nós falamos aí já um pouquinho, né, Cristiano, sobre essa questão da depressão, da ansiedade. Ela coloca agora a questão do sono. A minha pergunta agora em relação a crianças e adolescentes é a seguinte: hoje em dia as crianças já nascem, vamos dizer assim, lidando com esse tipo de tecnologia, né? Eu tenho uma filha de 2 anos que ela já mexe no celular, que ela gosta de ver vídeo no celular, que isso já está um pouco bem mais natural do que da nossa época. A minha pergunta é: isso pode ser prejudicial ao longo do tempo, ou essa naturalidade com que as crianças e os adolescentes já lidam com essa tecnologia pode, por outro lado, causar menos danos do que foi causado ou do que causa para a nossa geração? Eu diria que a velha confusão entre o que é comum e o que é normal, né?
Quando você diz assim, puxa vida, a quantidade de crianças, meu filho utiliza, o outro utiliza, já se relativizou, vamos dizer assim, a perspectiva de eu entregar um telefone celular para uma criança. Então, o que a Sociedade Americana de Pediatria preconiza, que ela é seguida, inclusive, pela Sociedade Brasileira aqui de Pediatria, que antes dos 2 anos, 0 de tempo de telas. Ah, mas ele está 0 de tempo de telas. Por quê? Porque o que acontece? O meu cérebro ele vai sendo desenvolvido à medida em que eu vou sendo estimulado pelo meio ambiente. Então, a hora que o pai vai lá e tira o brinquedo ou dá o brinquedo, a criança se frustra, ela é obrigada a lidar com situações que são imponderáveis, fazendo com que ela crie, à medida em que o tempo passa, repertórios de enfrentamento. Isso lá na vida adulta vai fazer com que o indivíduo tenha mais capacidade para lidar com o estresse. Então, o que isso quer dizer? Quando você entrega um celular antes dos 2 anos para uma criança, o primeiro efeito será o atraso no desenvolvimento da linguagem, assim, de cara. Né? O que a Sociedade Americana de Pediatria vai sugerir? Bom, então, do 0 aos 2, nada de tela. Dos 2 aos 5, 1 hora de tela apenas, longe das refeições e longe do horário noturno. Dos 5 anos aos 10, você pode deixar 1h30, mantendo mais ou menos os mesmos critérios. É exatamente esta primeira infância que ela é fundamental para formatar, para forjar aquilo que nós seremos na vida adulta. E na medida em que eu roubo, então, experiências, perspectivas de troca com o mundo real para dar uma tecnologia, eu estou cometendo, na verdade, um erro que ele pode ser visto ao longo do resto da vida. O que a gente sabe é que esses efeitos são, sim, bastante deletérios e eles precisam ser olhados com cautela. Pois é, vamos falar agora de uma outra questão que é bastante polêmica, vamos dizer assim, as redes sociais. A gente buscou agora o trecho de um vídeo de um divulgador científico que explica justamente por que as redes sociais fazem com que a gente fique tanto tempo no celular e no computador. Veja só. Elas capitalizam no que animais sociais como nós buscamos constantemente, que é a validação externa. Comentários, likes, curtidas, compartilhamentos e afins são os pequenos acenos de que outras pessoas gostaram do que você compartilhou. E são o desafio ao alcance de cada postagem. É aquele estímulo que aumenta a quantidade de dopamina no cérebro, o neurotransmissor que os nossos neurônios produzem quando temos um comportamento motivado por recompensas. O mesmo tipo de sensação que a gente tem quando comemos alguma coisa boa, quando ganhamos um beijo ou estamos com alguém que gostamos, quando nós temos prazer. E é o mesmo tipo de sensação que as drogas que causam dependência promovem. Cristiano, essa questão aí das redes sociais, você já falou um pouco, né, de que a tela faz com que a gente fique cada vez mais. É essa validação externa, é esse prazer que faz com que isso seja cada vez mais, entre aspas, viciante? Em parte, sim. Nosso cérebro, quando está em uma condição de avaliação, de aceitação, obviamente, ele fica numa condição de maior vulnerabilidade. Então, o que acontece, né? A gente deve se recordar que existe em vários países aquilo que a gente vai chamar das máquinas de caça-níqueis, né? A máquina de caça-níquel é aquela que antigamente tinha uma alavanca, lá você puxava, punha a moedinha, puxava e... O que se sabe? Que ao puxar e ao se receber prêmios, isso provoca, na verdade, a liberação da dopamina, esse neurotransmissor ligado à sensação de recompensa. Acontece que, depois de 10 minutos que você joga e você ganha um prêmio, o seu cérebro começa a correr atrás da mesma sensação de satisfação. Então, ele vai precisar de 15 minutos. Depois ele vai precisar de 20, 25. Então, isso vai criando um círculo vicioso, perigoso. Cristiano, mas o que a máquina de caça-níqueis tem a ver com as redes sociais? Simples, é exatamente o mesmo processo. Quando você entra, por exemplo, numa rede social e você corre o seu dedo assim para atualizar, é o mesmo mecanismo que está por detrás. Este uso exacerbado, ele se torna ainda mais perigoso junto a essa falta de maturação cerebral. E para se ter uma noção do quanto que a coisa, de fato, ela é séria, ela é muito grave, um estudo que foi feito antes da pandemia mostrou que meninas adolescentes, uma amostra bem clara, meninas adolescentes que gastam mais de 3 horas por dia em redes sociais, o que cá entre nós é absolutamente fácil, né?
elas tiveram, nessa pesquisa, um aumento de 75% de chance, vou repetir, mais de 3 horas por dia em redes sociais resultou num aumento de 75% de chance de desenvolvimento de comportamentos autolesivos, como automutilação, tentativas de suicídio. Quero dizer com isso o negócio é muito sério, isto não é uma brincadeira e as pessoas realmente precisariam entender que esta tela do celular, ela está muito longe de ser este brinquedo inofensivo que a gente entrega para os filhos de uma maneira absolutamente, se você me permite um termo mais pesado, quase que inconsequente e irresponsável. Poxa, Cristiano, mas a gente não sabia, né? É bom que a gente esteja tomando conhecimento. Então, hoje vivemos no que se chama da era da informação. Então, vamos buscar, porque este uso, possivelmente, ele ainda vai trazer um preço imenso. E para concluir minha resposta, algumas pesquisas já mostram que a geração de hoje, que eles chamam de geração digital, Y, Z, milênio, é uma geração que está apresentando um nível de QI inferior ao nível das gerações passadas, ou seja, está se constituindo aí uma lacuna, um grande fosso nessa continuidade do desenvolvimento. Ou seja, possivelmente a nossa geração ou as nossas gerações do mundo ainda pagará um preço muito alto por conta desse acesso irrestrito e desse encantamento quase que infantil que a gente tem com relação às telas. Cristiano, para finalizar, você falou aí um pouquinho de uma pesquisa antes da pandemia. Eu queria falar um pouco da pandemia. Você deu uma entrevista recente, você falou que esses efeitos do excesso de telas durante a pandemia podem ser sentidos talvez daqui a quase 10 anos. Em 2029, por exemplo, nós vamos estar sentindo os impactos ainda desse excesso de telas que foi utilizado durante a pandemia. Já é possível adiantar, perceber alguns desses impactos? Ou seja, do impacto do excesso de telas durante a pandemia? O que se noticiou foi que essas questões ligadas ao impacto da pandemia nos seres humanos, elas ainda assim serão facilmente observadas até 2029, pelo menos mais 10 anos, porque nós estamos lidando, na verdade, com aspectos que são subjetivos. Então, o indivíduo, muitas vezes, que tem uma depressão, ele não percebe, ele não aplaca, ele não busca tratamento. Isso faz, então, que com a passagem do tempo, o quadro se torne mais importante, mais grave. Enfim, mas respondendo sua pergunta, obviamente que na medida em que eu fico mais tempo conectado, isso abre chances para que indivíduos que já tenham maior vulnerabilidade desenvolvam, então, patologias mais claras. Mas, Cristiano, veja, na época da pandemia, né, todo mundo ficou conectado, será que todo mundo vai adoecer? Claro que não, obviamente que não. O que existe é que certas pessoas, ao apresentarem ou um quadro de ansiedade maior, ou já apresentarem uma predisposição à depressão, ou fobia social, enfim, a gente tem aí uma série de elementos. Este excesso de telas, ele pode funcionar como se fosse um gatilho, fazendo então com que o meio ambiente provoque a manifestação de um problema que, em circunstâncias normais, não ocorreriam. Então, a grande mensagem que eu quero deixar para todos é a seguinte: vamos utilizar as telas, sim, claro, não dá para a gente jogar o telefone, o computador pela janela, mas o grande ponto, na verdade, que é o que a gente sempre insiste, é que usemos com bom senso. E nem sempre o bom senso é senso comum. Então, a gente sempre tem que estar olhando, como diz o ditado, um olho no peixe, um olho no gato. Quer dizer, vou entregar para meu filho? Pode entregar, mas senta ao lado dele. Veja o que ele está jogando, controle o tempo de uso, não dê um telefone celular para ele de presente, ele não tem que ter um telefone celular tão cedo. Ou seja, quando eu começo a me debruçar sobre essas implicações, eu começo a ter uma percepção um pouquinho mais fundamentada, fazendo então com que este olhar e esta cautela reduza efeitos danosos que seriam observados então a médio e longo prazo. Cristiano, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um abraço, obrigado. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.